Segunda-feira ele está aí de volta. Agora sim, então, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, concordou com a afirmação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro errou na condução da saúde pública durante a pandemia da Covid-19. A declaração, que recebeu concordância de Valdemar, foi feita pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, ontem durante o evento da LIDE. Segunda-feira ele está aí de volta. Agora sim, então, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, concordou com a afirmação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro errou na condução da saúde pública durante a pandemia da Covid-19. A declaração, que recebeu concordância de Valdemar, foi feita pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, ontem durante o evento da LIDE. Em seu discurso, Dória disse que Bolsonaro teria sido reeleito em 22 se tivesse apoiado a vacina e tivesse apoiado uma conduta correta na saúde pública no Brasil. Ao lado de Dória, Valdemar concordou dizendo, abro aspas, é verdade, fecho aspas. Acompanhe o vídeo e você vai entender por que eu fiz todo esse relato inicial. O presidente Bolsonaro teria sido reeleito se tivesse apoiado a vacina e tivesse apoiado uma conduta correta na saúde pública no Brasil. Foi um erro. Mas nós não estamos aqui para julgar o passado, nós estamos aqui para olhar o futuro, e principalmente um futuro melhor para o Brasil, sem ressentimentos. Qualquer posição política que trabalhe com ressentimento está no campo errado. É muito bonito ouvir esse tipo de discurso, né? Bonito para falar para uma claque ali, né? Que ele convida para o seu evento. Tá tudo certo, mas a gente sabe o que você fez. Você trancou todo mundo em casa, inclusive contratando um sistema que era similar ao da ABIN, para controlar as pessoas, o movimento das pessoas pelo celular. Então, eu vou fazer a pergunta aos dois, iniciando por você, Ricardo. Quando você olha para trás e vê o que aconteceu, e principalmente essa afirmação de que o presidente Bolsonaro errou, o termo errar, né, é um verbo, mas vamos colocar aqui como um termo, ele significa um juízo, talvez equivocado, quando comparado com a realidade. Você entende que o presidente Bolsonaro, olhando a realidade daquele momento, ele se equivocou? Olha, Caivano, de maneira alguma. A gente não pode confundir os atos que o presidente Bolsonaro teve. O Brasil foi um dos primeiros países a ter vacina, foi um dos países que mais vacinou no mundo. Você citou aqui no editorial que houve decisão do Supremo dando poder a estados e municípios para fazer o lockdown. Enfim, não podemos confundir esses atos, que foram pioneiros do presidente Bolsonaro, com o jeito do presidente Bolsonaro falar e se comunicar e se expressar com a população. Até hoje eu tenho pessoas com quem eu troco algumas ideias, e a pessoa fala, o Bolsonaro fez aquela piadinha imitando a pessoa que estava com falta de ar na UTI. Eu falei na hora, eu falo sempre na hora, você não viu o vídeo. Você não viu o vídeo inteiro, você acreditou em um corte malicioso da imprensa, né? Maliciosíssimo da imprensa, e que a esquerda nadou de braçada, incluindo João Dória, nosso querido João Dória calça apertada, que foi apenas um corte. Ninguém viu, ou muitas pessoas que criticam não viram o vídeo inteiro, onde o presidente Bolsonaro estava defendendo que as pessoas fossem antes ao hospital, que não esperassem chegar naquela circunstância da qual defendia o então ministro Mandetta. Então muita coisa foi tirada do contexto das falas do presidente Bolsonaro, pela forma como o presidente tem de se comunicar, mais popular, mais direta ao povo. Hoje, isso acontece muito com o atual presidente Lula. Só que a gente sabe, o Lula abre a boca, se não estiver lendo o script, sai uma bobagem atrás da outra. Só que o que a esquerda e parte da grande imprensa faz é passar o pano. Não era isso que ele quis dizer, ele estava falando, você pegou fora do contexto e tal. Este mesmo sentimento não aconteceu por parte da imprensa quando então o mandatário era Jair Bolsonaro. E aí se criou essa narrativa que, com o apoio da imprensa, foi catapultado, Caivano. Sim. Foi para todo mundo. Muita gente acreditou que Jair Bolsonaro, então, não estava preocupado com a vacina. O que não é verdade.
Bolsonaro tinha um posicionamento, se comunicava de um jeito mais popular, a imprensa nadou por esse caminho porque era conveniente, e o que ficou no imaginário de parte da população, principalmente algumas pessoas de centro e de centro-esquerda, era que Bolsonaro não estava preocupado. Mas o Brasil foi um dos primeiros no mundo a ter a vacina aqui pra gente, um dos povos mais vacinados no mundo, e como você reforçou no editorial, esse lockdown e tal foi compartilhado entre estados e municípios por parte do Supremo Tribunal Federal. Então eu não concordo com a fala de João Dória, muito menos com o acordo ali parcial ou total de Valdemar da Costa Neto, que, enfim, dispensa apresentações. Talvez, até pego de surpresa, e aí, talvez até pense isso, ele já se manifestou em podcasts, eu já vi vídeo dele, ele tem o direito de entender o que ele quiser, só que não está certo, né? Isso não confere a realidade e não confere o fato de tornar-se verdade só porque os dois querem, essa que é a grande questão. E Segré, o Dória tinha pretensões políticas maiores. Ele era governador do maior estado da federação e, obviamente, queria concorrer à presidência da República. Não só não conseguiu, como sumiu da vida pública e de qualquer futura eleição. Será que foi Bolsonaro mesmo que errou? Não. Mas esse tipo de falas, Caivano, são muito apropriadas para pegar no pulo a pessoa que está do lado e que não tem a mínima ideia do que você vai dizer, como muito bem senador Ricardo. Então, eu vou fazer uma autopercepção do Valdemar, vou me autoperceber Valdemar e vou responder, porque já acontece, com todos nós acontece situações dessas. O que eu diria nessa mesma situação em que Dória se aproveita da situação e coloca numa saia muito justa Valdemar, que fica aí, o que eu falo? Estou no teu evento, não posso ir contra você, mas também não posso falar que você está errado. Deveria ter falado. Academicamente se chama contrafático, quando você não tem corroboração de algum fato. Então não tem como ele afirmar que se Bolsonaro tivesse feito alguma outra coisa, teria ganho. Por quê? Porque não aconteceu. Então não teria. Eu poderia ter dito, se fosse Valdemar, Dória, eu entendo a tua posição, mas isso aqui é contrafático, é carência de corroboração. Logo, não podemos afirmar se está certo ou está errado. O que sim eu posso afirmar que está certo é, tendo corroboração, que o governo do PT não presta para porcaria nenhuma e solte pá, porque aí não tem discussão. Entendi. Então, aí você tem que escolher se é elegante perante a pessoa que te convidou ou se você fala a verdade. Então, o Valdemar colocou uma situação, não apenas o Bolsonaro, porque Bolsonaro é a pessoa que representava um partido. O partido perdeu. O candidato do partido era Bolsonaro. Mas e se fosse outro? E aí concordo com o Ricardo. Quando você puxa todas as informações fáticas, ou seja, que podem ser corroboradas, você aí pega a quantidade de pessoas que se vacinaram, a demora da Anvisa foi o que demorou eventualmente a colocação das vacinas, e o Bolsonaro falava, gente, eu não me vacino, mas se você quiser se vacinar, pode vacinar, não tem problema. Está aí a vacina, use a vacina. Então, essa situação, politicamente, é uma coisa horrível. Você falar, se tivesse acontecido tal coisa, teria acontecido tal e outra. Peraí, aconteceu? Não, então você está inventando. Eu posso inventar o que eu quiser. Se você não fosse tão cretino, talvez você poderia ser presidente da República, Dória. Mas não é. Então não tenho como corroborar. É simplesmente isso. Perfeito. Concordo. Gênero, número e degrau. Degrau. O ministro, de novo, a gente vai ter que falar dele, né? Aliás, ele ocupa o noticiário desde 2019, eu diria. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, marcou para o dia 14 de abril, às 14 horas, o interrogatório do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.